Queridos, vamos começar o nosso devocional de hoje e Deus colocou uma palavra no meu coração durante essa semana e eu quero compartilhar com você. Queridos, existem duas coisas que a gente precisa entender de extrema importância. Nós temos uma vida para viver, amém? Todos nós. Todos nós temos uma carreira para completar. Todos nós temos uma vida para ser vivida. Não estamos nesse mundo por acaso, não nascemos por acaso. Deus fez questão que eu e você viéssemos ao mundo. Deus fez questão que eu e você tivéssemos uma vida para viver. Estamos aqui porque Deus assim quis. Estamos aqui porque a soberania de Deus prevalece e prevaleceu sobre nossas vidas. Essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. A segunda coisa que a gente precisa entender é que temos um Deus provedor. Um Deus provedor, ou seja, um Deus que provém todas as coisas. Por que Ele provém todas as coisas? Porque Ele é a fonte de todas as coisas. Deus é a fonte de tudo. Fonte da criação, fonte da vida, fonte dos recursos, fonte de misericórdia, fonte de amor. Ele é a fonte de milagres, fonte das bênçãos. Deus é a fonte de todas as coisas. Ele é o que provém todas as coisas. Você só está hoje de pé, acordado, porque Deus te proveu a vida. Deus resolveu te despertar hoje, te acordar para viver um novo dia. Então, duas coisas que você precisa entender. Existe uma vida para viver. Existe um Deus provedor. E como é que essas duas coisas andam juntos? É isso que eu quero que você entenda. Hoje a gente vai falar sobre alinhando a vida à provisão de Deus. Vou repetir. Alinhando a nossa vida à provisão de Deus. A nossa vida e a provisão de Deus devem caminhar juntos. Devem caminhar juntos. Por isso que não nos devemos nos preocupar. Porque existe um Deus provedor. Você precisa ter essa convicção latente dentro de você. Você precisa ter essa certeza dentro de você. Existe um Deus provedor. Eu sei que de repente você não tem aquilo que você gostaria de ter. Mas você tem tudo aquilo que você precisa ter para viver. Se você fizer um levantamento dos seus recursos, se você fizer um levantamento da sua vida, eu não estou falando só de recurso financeiro, não. Também. Mas eu estou falando do modo geral. Você tem tudo aquilo que você precisa para viver. Às vezes até mais. Por quê? Porque existe um Deus provedor. E hoje eu quero falar sobre isso. Nós temos uma vida para viver. E nós temos um Deus provedor, que provê todas as coisas. E como é que a gente anda alinhado com a provisão de Deus? Como é que a gente anda alinhado com a fonte inesgotável que é o Senhor? E hoje eu quero começar esse devocional lendo com vocês Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. É um versículo muito conhecido de todos nós. Agora entenda uma coisa, querido. Grave isso que eu vou dizer. Uma coisa é você conhecer o versículo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você viver o versículo. Conhecimento não muda. Ele gera sabedoria.
mas a prática muda, gera transformação. Eu vou repetir. Conhecimento não muda, ele gera sabedoria. A prática gera transformação. Então, por que a gente diz que a Bíblia é viva? Por que a gente diz que a palavra de Deus é vida em nós? Você lê um versículo hoje, ele fala com você de um jeito. Passa um mês, 2 meses, ou até 2 dias, não importa. Você lê esse mesmo versículo, ele fala com você de outra forma. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela caminha nas circunstâncias da vida. E quando você coloca essa palavra em prática, ela vai gerar transformação. Ou seja, a palavra de Deus, ela só é vida em nós quando ela sai do campo teórico e entra no campo prático da nossa existência. Aí ela transforma. Eu, como pastor, eu atendo pessoas. Isso é um dos ofícios pastorais. E muitas pessoas que eu atendo falam assim: mas pastor, eu leio a palavra, eu medito na palavra, eu leio todo dia e nada acontece. Ou seja, ela está só lendo. Se ela não pegar aquele conteúdo e colocar em prática, ela vai ser uma pessoa sábia, mas não vai ser uma pessoa transformada. O importante é o que você faz com a informação depois que você a obtém. Esse devocional ele vai acabar, vai chegar um horário que ele vai terminar. O que você vai fazer com essas informações que você obteve aqui, junto comigo agora de manhã? É isso que vai fazer a diferença. Senão você vai sair desse devocional como uma pessoa sábia, porém não transformada. Teoria gera sabedoria, prática gera transformação. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque a gente vai ler um versículo muito conhecido. Você já leu diversas vezes, de repente você já ouviu pregações sobre isso, de repente você já ouviu até devocionais sobre isso. E a transformação aconteceu? Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Palavras do próprio Jesus Cristo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer, o que beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Busquem, pois, primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Olha o que Jesus está dizendo o seguinte: não se preocupem. Não percam tempo se preocupando com as coisas triviais da vida, com as coisas básicas da vida, comida, bebida, o seu sustento, nem com seus próprios corpos, o que você vai vestir. Jesus Cristo está deixando claro aqui que para se alinhar a nossa vida com a provisão de Deus, com aquilo que Deus tem como sustento, precisamos colocar o seu reino como prioridade. E aí ele diz, busque em primeiro lugar, coloque no topo da sua prioridade o reino de Deus e a sua justiça, o fazer o bem. E todas essas coisas triviais, todas essas coisas que você realmente precisa, vos serão acrescentadas. Filipenses capítulo 4, versículo 6, Paulo diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma. Tem algum ansioso aqui junto comigo? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, tudo. Ele não está falando em algumas coisas, ele está falando em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem seus pedidos a Deus.
alinhando a nossa vida à provisão de Deus. Nunca esqueça disso. Temos uma vida para viver e temos um Deus provedor. Deus, ele é provedor em sua essência. Ele é provedor em sua natureza. Desde a criação ele provém. Ele proveu a luz, ele proveu o firmamento, ele proveu as águas, ele proveu as estrelas, ele proveu os animais, ele proveu as árvores, as plantas. Ele, em sua essência, é um Deus provedor. Agora entenda uma coisa, a palavra de Deus diz que eu e você somos a coroa da criação. Tudo que Deus fez, tudo que Deus criou, ele usou a palavra. Mas quando ele foi fazer eu e você, ele usou as próprias mãos. Nós somos o ápice da criação de Deus. Se Deus proveu todas as coisas, você acha que ele não tem provisão para a sua vida? Você precisa enxergar você como a coroa da criação. Você é muito importante para Deus, nunca esqueça disso. Você é muito importante para Deus. Então ele proverá todas as coisas. Todas as coisas. Entenda que a preocupação é o oposto da fé. Se você diz para mim, eu tenho fé, pastor, e é uma pessoa preocupada, eu vou dizer para você, infelizmente, você não tem fé. Ah, mas quem tem fé não se preocupa? Exatamente isso. Se você tem uma fé inabalável, você não se preocupa. Entenda uma coisa, a fé e a preocupação, elas não ocupam o mesmo lugar. Ou você é uma pessoa cheia de fé, ou você é uma pessoa cheia de preocupação. E hoje eu quero, de uma forma muito clara, objetiva, compartilhar com vocês alguns pontos importantes de como alinhar a nossa vida a essa provisão de Deus, a um Deus provedor, a um Deus provedor. Sabe, queridos, a preocupação é incoerente, é irracional, é ineficiente. A preocupação não nos leva a lugar nenhum. A preocupação não elimina o problema. A preocupação não é solução. Então, queridos, em vez de andar preocupado, comece hoje a alinhar a sua vida à provisão de Jesus, à provisão de Deus. Passar a viver com a mente, a alma e o coração completamente livres da preocupação. E o que precisamos fazer para alinhar a nossa vida à provisão de Deus? A nossa vida é o que Jesus ensina sobre a provisão do Pai. Porque aquele versículo que lemos de Mateus, que eu vou ler de novo, Jesus nos ensina a alinhar a nossa vida à provisão de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 25 que lemos, diz, portanto eu lhes digo, quem está dizendo isso, querido, não é o seu vizinho, não é o seu amigo de trabalho, não é o seu cônjuge, não é o seu filho, sua filha, namorado, não. Quem está dizendo isso é o Criador dos céus e da terra. Quem está dizendo isso é o Filho de Deus. Ele está dizendo, portanto eu lhes digo, não se preocupem com as suas próprias vidas. Você tem noção do que é isso? Você tem noção de um Deus que está dizendo para você nesta manhã, não se preocupe com a sua própria vida, mas busquem primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas, tudo que você precisa para a sua casa, para a sua família, para os seus negócios, para a sua vida emocional, para a sua vida de pensamentos, ideias,
realizações e conquistas, tudo isso vos será acrescentado. Priorize o reino de Deus. Priorize o reino de Deus. Ano que vem, em janeiro, vamos fazer 2 anos. Pela graça de Deus, que estamos aqui todos os dias às 6 horas da manhã. Vamos fazer 2 anos. Em janeiro, se eu não me engano, dia 8 de janeiro. Vamos fazer 2 anos. E eu sempre trabalhei com a área de informática, eu já falei isso aqui. Sempre trabalhei na área de TI. De formação, eu sou analista de sistema. Trabalhei muitos anos com TI. E um belo dia, conversando com Deus, falando: Deus, eu não trabalho mais com isso. O Senhor me chamou para falar do teu amor. O Senhor me chamou para falar que o Senhor é Deus, que o Senhor salva, que o Senhor transforma. O Senhor me chamou para cuidar de pessoas. O Senhor me chamou para amar pessoas. Mas eu não posso resumir a minha vida, eu falei para Deus, numa igreja. Eu não posso resumir a minha vida pastoral numa igreja. E eu preciso que o Senhor me dê uma ideia, me dê uma direção do que eu devo fazer. E o Espírito Santo ministrou muito forte no meu coração para fazer esses devocionais que eu já fazia por escrito. Vocês recebem esses devocionais todos os dias por escrito. Às 4h30, 5 horas da manhã, eu estou meditando na palavra de Deus, escrevo o meu devocional pessoal e transmito numa lista de transmissão. Muitas pessoas já receberam hoje de manhã. Só que esse devocional por escrito eu já faço há mais de 10 anos. Antes não existia o WhatsApp, então eu mandava por e-mail. Eu tinha uma lista de e-mails e eu distribuía os devocionais por e-mail. E o Senhor ministrou no meu coração dizendo: filho, faça os devocionais online. Comece. Hoje tem um recurso para isso. Eu falei: amém. Eu falei: que horas eu vou fazer isso? Qual é o horário? E o Senhor ministrou no meu coração: 6 horas da manhã. Por que eu estou dizendo isso? Porque 6 horas da manhã as pessoas estão acordando, estão se arrumando para ir trabalhar, estão se preparando para começar o dia. E eu entendi que o devocional teria que ser prioridade antes das pessoas saírem de casa ou durante o trajeto do seu trabalho, antes de começar o seu dia. Por quê? Porque devemos buscar primeiro o reino de Deus. Devemos acordar com o Senhor. Devemos acordar com o Senhor. E aí surgiu o devocional às 6 horas da manhã. É só na primeira semana do mês que o devocional muda para as 8 da manhã, porque a primeira semana do mês a gente tem a semana da oração na igreja, oração presencial. Então todo início do mês o devocional muda para as 8, porque a oração lá é das 6 às 7. O que eu estou querendo dizer com isso? Prioridade. Prioridade. Então busque primeiro o reino de Deus, que é o que vocês estão fazendo agora. Estamos aqui com 18 pessoas que estão buscando o reino de Deus como prioridade. Amém? Vocês estão comigo? Então, diante dessa introdução, como é que eu alinho a minha vida? Como é que eu alinho a minha vida, a minha existência, a minha jornada com a vontade de Deus, com a provisão de Deus, com aquilo que Deus tem para mim? Primeira coisa, confie na soberania de Deus. Confie na soberania de Deus. O que é soberania? Ele está acima de todas as coisas.
Ele é soberano. Ele está acima de todas as coisas. Ele simplesmente é. Ele não nasceu, ele é. Lembra que ele disse para Moisés? Eu sou. Eu sou. Ele é soberano. Esse soberano que diz, não se preocupem com a sua própria vida. Ele sabe o que ele está dizendo. Se ele está dizendo, não se preocupem com as suas próprias vidas, é porque ele garante o que ele está dizendo. Ele é soberano. Nesse versículo, Jesus está destacando a soberania de Deus. Sobre tudo, sobre todas as coisas. Não tem nada que Deus não possa fazer. Ele é soberano. É Ele que nos sustenta. E confiar na soberania de Deus, querido, nos liberta da preocupação. Confiar na soberania de Deus é entender que Deus está no controle de todas as coisas. Tudo que é importante para você é importante para Deus. Entenda isso. Todas as esferas da sua vida é importante para Deus. Quando entendemos isso, queridos, quando confiamos na soberania de Deus, isso nos traz paz. Você pode estar no olho do furacão, você pode estar vivendo numa situação extremamente delicada, mas você pode estar em paz. Sabe, essa paz nos faz viver plenamente em qualquer circunstância. E quando reconhecemos a soberania de Deus, quando vivemos a soberania de Deus, nos tornamos dependentes do Senhor, da sua graça, do seu favor. Você confia na soberania de Deus? Você confia que Deus está no controle de todas as coisas? Por mais que você não tenha respostas, por mais que você de repente não entenda o que está acontecendo, por mais que você não vê uma luz no fim do túnel, você confia na soberania de Deus? Deus já te trouxe até aqui. Se você fizer uma retrospectiva na sua vida, você vai ver que Deus cuidou de você até você chegar aqui, hoje, dia 13 de dezembro, às 6 horas e 28 minutos. Você chegou até aqui. Parabéns. Você é uma vitoriosa. Você é um vitorioso. Você venceu todos os dias até ontem. E daqui para frente, que é o hoje, não será diferente, porque Deus não muda. Deus não muda. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Deus. Nós mudamos. Nossos sentimentos oscilam, nossos pensamentos oscilam, a nossa geografia ela muda. Hoje estamos aqui nessa cidade, amanhã poderemos estar em outra cidade. De repente estou falando com pessoas que já morou em outros estados. A nossa vida muda, ela está em movimento. Mas Deus é imutável. Então confie na soberania de Deus. Não tem nada e nem circunstâncias que mudam a soberania de Deus. Isso faz parte da sua essência. Ele é soberano. Ele é soberano. Então confie nessa soberania. Confie sem reservas. Confie sem reservas. Creia que Deus é bom. Creia que Deus é fiel. Creia que Deus te ama. Creia que Deus te acordou hoje de manhã, porque os planos deles continuam de pé. Por isso que você acordou, porque os planos de Deus continuam de pé. Se Deus não tivesse mais planos para você, por que você acordaria? Não faz sentido. A gente vive porque existe um plano em curso.
A gente vive porque existe um propósito a ser estabelecido e vivido por nós. Por isso que você acordou. Porque a história que Deus tem para você ainda não acabou. Não é Ele que diz, sou eu que conheço os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de causar danos. Planos de esperança e um futuro. Ei, você está aí do outro lado da tela, porque Deus tem um plano para você. Você está aí do outro lado porque existe uma vida para viver que Deus já preparou para você. Os seus melhores dias estão à sua frente, vamos vivê-lo. Alinhe a sua vida a tudo aquilo que Deus tem para te entregar. Deus é provedor. Tudo que você precisa, tudo que você necessita em todas as esferas da sua vida está em Deus. Está em Deus. Então acorde alegre, acorde animado, acorde feliz, porque existe um Deus que hoje te colocou de pé e te diz, vamos, que temos muita coisa para vivermos juntos. Então confie na soberania de Deus. Segunda coisa, segunda lição que devemos aprender para alinhar a nossa vida à provisão de Deus. Liberte-se da futilidade da ansiedade. Liberte-se da futilidade da ansiedade. Eu vou ler de novo Mateus capítulo 6, só que agora eu vou até o versículo 30, 27 ao 30. Tá? Só que agora é o versículo 27 ao 30. Olha o que Jesus está nos ensinando. Quem de vocês, olha o que presta atenção, o importante é você observar as entrelinhas do versículo. Observar a palavra que está sendo dita. Jesus está dizendo, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Você pode aumentar os seus dias de vida? Você pode diminuir os seus dias de vida? A sua vida, como a minha, pertence a Deus. Jesus está deixando claro, quem de vocês, quem, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas, diz Jesus? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Queridos, quando você lê um negócio desse, quando você entende que é Jesus dizendo isso, Ele está dizendo, ei, a sua vida me pertence. Não se preocupe, você não tem como acrescentar seus dias. Não se preocupe com roupas. Ele não está querendo dizer aqui roupas propriamente dita. Ele está dizendo com as coisas da vida, com aquilo que são coisas necessárias para você viver. Não se preocupem com essas coisas. Se a natureza é cuidada por Deus, se a natureza é linda, perfeita. Queridos, quando você começar a andar na rua hoje, quando você abrir a janela do seu quarto, enfim, olhe para a criação e veja como ela é perfeita. Veja como Deus cuida dela de uma forma excelente. Se Deus faz isso com a natureza, que dirá de nós? Foi o que ele disse, se eles vestem a erva do campo desse jeito lindo, você olha os jardins, são maravilhosos. Que dirá de nós,
que somos a coroa da sua criação. E ele diz, homens de pequena fé, porque fé e preocupação não ocupam o mesmo lugar. Não tem como, elas não se conversam. Entenda isso. A fé e a preocupação não se conversam. Elas não ocupam o mesmo ambiente. Ou você é um homem ou uma mulher cheio de fé, ou você é um homem ou uma mulher cheio de preocupação. Isso é uma decisão. Jesus está nos ensinando. Ele diz sobre a preocupação nesse versículo, e no final ele diz, homens de pequena fé. Quando ele fala homens, tá? Essa palavra é humanidade, é homem e mulher. Homens de pequena fé. Sabe, nesse versículo que lemos, Jesus nos traz uma reflexão sobre a inutilidade de nos preocuparmos com o futuro. É inútil, não resolve nada, não acrescenta nada. É inútil pensar no amanhã de forma preocupada. É inútil. Jesus faz uma figura de linguagem maravilhosa. Ele diz, se os lírios do campo, que nem tecem, são vestidos como são, o meu Pai não os abandonou, o que dirá a nós? Então, queridos, não se preocupe. Não se preocupe. Quem cuida de você é soberano. Quem cuida de você é um Deus. Sabe, às vezes eu fico imaginando Deus. Às vezes eu fico imaginando Deus sentado no seu trono de glória, olhando para mim e para você, com um sorriso no rosto e dizendo, ah, se ele soubesse o futuro glorioso que eu tenho para ele. Ah, se eles soubessem que grandes coisas eu tenho preparado para eles. Ah, se eles soubessem como eu o amo. Às vezes eu penso assim. E eu tenho certeza que Deus age assim. Então, queridos, se liberte dessa futilidade de andar ansioso. Descanse no Senhor. Ah, pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Não faço a mínima ideia. Mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei o Deus que eu confio. Ele está acima disso tudo que você está vivendo. E é para Ele que você deve olhar. O autor aos Hebreus diz para mantermos os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Para onde você tem olhado? Para onde você fixa os seus olhos? Entenda uma coisa, você vai para onde você olha, sabia disso? Você caminha na direção do seu olhar. Você vai para onde você olha. O exemplo é você andando na rua, você não está olhando para frente e não está andando. Você vai para onde você olha. Você está olhando para suas preocupações, problemas, passado? Ou você está olhando para Deus, para um Deus soberano, para um futuro glorioso que Ele preparou para você, para coisas novas que Ele quer realizar na sua vida, para suas promessas? Você está olhando para onde? Liberte-se da ansiedade. Terceira coisa, nós estamos caminhando para o final do devocional. Terceira lição que devemos fazer, colocar em prática, para alinharmos a nossa vida com a provisão de Deus. Redefina as suas prioridades. Redefina as suas prioridades. Mateus 6, capítulo 33, lemos:
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Jesus nos convida a redefinir as nossas prioridades. Isso significa, queridos, que precisamos colocar Deus em primeiro lugar, em todas as áreas da nossa vida. Para redefinir as nossas prioridades em Deus, precisamos buscar a sua vontade, o seu propósito sobre todas as coisas. Precisamos ajustar os nossos valores, os nossos princípios sobre o reino de Deus. O nosso pensamento, o nosso sentimento tem que estar alinhado ao reino. Quando o reino de Deus se torna prioridade na nossa vida, todas as outras coisas, tudo aquilo que precisamos, será acrescentado. O que você tem feito pelo reino de Deus? O que é prioridade na sua vida? Queridos, isso é muito sério. Essa questão de prioridade é muito sério. Porque o que você redefinir como prioridade vai determinar o seu destino. Grave isso. O que você redefinir como prioridade vai determinar o seu destino. Qual é a sua prioridade hoje? Deus está em primeiro lugar? Ou o seu passado? Deus está em primeiro lugar ou os seus problemas? Deus está em primeiro lugar ou os seus prazeres momentâneos? Redefinir prioridades é questão de destino. Você sabe para onde você está indo? Você sabe aonde você quer chegar? Você sabe o que você quer viver em Deus? Redefina as suas prioridades. E a minha oração nessa manhã é que o reino de Deus seja a sua prioridade. Que o Senhor seja a sua prioridade. Isso, de tudo que eu falei até aqui, esse ponto é o mais importante. Porque prioridade é questão de destino. Quando o reino de Deus se torna prioridade, todas as outras coisas serão acrescentadas. Ah, pastor, eu preciso solucionar um problema muito sério na minha vida. Busque primeiro o reino de Deus. Pastor, a minha família está sendo destruída, meu casamento está sendo destruído. Busque primeiro o reino de Deus. Pastor, a minha vida financeira está um caos. Busque primeiro o reino de Deus. Pastor, eu estou com uma enfermidade incurável. Eu não sei o que fazer, eu vou no médico todo mês. Busque primeiro o reino de Deus. Pastor, eu estou desesperado, desesperada. Busque primeiro o reino de Deus. Pastor, meu marido foi embora, minha esposa foi embora, meu filho não quer saber de Jesus, minha família está... Busque primeiro o reino de Deus. Entendeu? Eu gosto muito, eu falei ontem sobre isso aqui.
Eu gosto muito da oração do Pai Nosso. É uma oração que Jesus Cristo nos ensinou. E que ele diz: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. Eu acho esse trecho maravilhoso. Seja feita a sua vontade. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus está nos ensinando que devemos viver o céu aqui na terra. E é possível, desde que o reino venha. Venha o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ah, pastor, então você está dizendo que eu posso viver o céu aqui na terra? Pode. Não sou eu que estou dizendo isso. É Jesus que nos ensinou a orar assim. Que venha o reino de Deus na sua casa. Que venha o reino de Deus na sua família. Que venha o reino de Deus nos seus negócios. Que venha o reino de Deus na sua vida financeira. Que venha o reino de Deus no seu casamento. Que venha o reino de Deus nos seus filhos. Que venha o reino de Deus. E que a vontade do Senhor, que é feita lá no céu, aquela vontade soberana que existe no céu, aquele senhorio que existe no céu, aquele poder que existe no céu, aquela glória que existe no céu, seja feita aqui na terra também. É isso que Jesus está nos dizendo na oração do Pai Nosso. Busque, em primeiro lugar, viver o céu na terra, viver o reino de Deus, aonde você estiver. Essa live agora que está acontecendo aqui, a gente está vivendo o reino de Deus. A live vai acabar. Continue vivendo o reino de Deus aonde você estiver. Se você for para o seu trabalho, lá, continue vivendo o reino de Deus. Se você ficar na sua casa, aí, continue vivendo o reino de Deus. Que o reino de Deus se estabeleça aonde você estiver, para que a vontade que é feita no céu se realize aqui na terra. Então redefina as suas prioridades. Amém? Vocês estão comigo? Último ponto, última lição para orarmos. Quer ter uma vida alinhada à vontade de Deus, à provisão de Deus. Esse é o mais difícil. O que eu li anterior, redefina a sua prioridade, é o mais importante. Agora esse é o mais difícil. Quer alinhar a sua vida com a provisão de Deus? Viva um dia de cada vez. Viva um dia de cada vez. Quem é que vive aqui um dia de cada vez? Eu aprendi. Só um minutinho, gente, eu estou anotando aqui uma informação que eu recebi importante. Viva um dia de cada vez. Mateus capítulo 6, que lemos, versículo 34, diz: portanto, não se preocupem com o amanhã. O amanhã se preocupará consigo mesmo. Não se preocupem com o amanhã. Queridos, eu já falei isso, inclusive, na igreja, numa pregação. Eu creio que eu já falei isso aqui também, mas eu vou repetir para que você entenda isso. Só existe um lugar que a vida acontece. E esse lugar se chama hoje. São 6h50 da manhã. Eu e você agora estamos existindo. O que passou
já era, já foi, não tem mais o que fazer. O que virá, não temos controle. Não veio ainda, não chegou. Então a vida só existe num lugar. E esse lugar se chama hoje. Então hoje, viva o melhor dia da sua vida. Hoje, busque o reino de Deus. Hoje, estabeleça o reino onde você está. Viva um dia de cada vez. Porque quando você pensa muito no passado, isso gera depressão. Quando você pensa muito no futuro, isso gera ansiedade. E você não vive o hoje, porque você ou está deprimido, deprimida, ou você está ansioso, ansiosa. E muitas pessoas não vivem o hoje, porque quando o hoje chega, ela traz o passado para o hoje, ela traz o futuro para o hoje, ou seja, está extremamente deprimido, extremamente ansioso, e o hoje passou. A pessoa não viveu o hoje. Muitas pessoas fazem isso. O dia chegou, esse dia maravilhoso, esse dia lindo que o Senhor fez. A palavra de Deus diz: esse é o dia que o Senhor fez. Nele devemos nos alegrar. E aí a pessoa deixa de viver esse dia fantástico, porque nesse dia ela trouxe o passado, nesse dia ela trouxe o futuro. E o hoje, cadê? Viva um dia de cada vez. Queridos, como eu estava falando, ou você crê, depende, vive, ou você controla, tenta controlar, se preocupa e morre. Qual será a sua decisão hoje? Que possamos alinhar a vida à provisão de Deus. Glória a Deus, Alessandra, é isso aí. Glória a Deus. Eu vou repetir. Ou você crê, depende de Deus e vive, ou você tenta controlar tudo com a força do seu braço, se preocupa e morre. Qual será a sua decisão hoje? Qual será a sua decisão hoje? Que ela seja de alinhar a sua vida à provisão de Deus e depender única e exclusivamente de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então entenda, queridos, que para alinhar a sua vida, a nossa vida, ao que Jesus ensina sobre a provisão do Pai, confie na soberania de Deus, liberte-se da ansiedade, redefina suas prioridades e viva um dia de cada vez. Dessa forma, você estará alinhando a sua vida à provisão de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu quis compartilhar hoje com vocês. Desculpa aí eu ter caído, né? Essa conexão não depende de mim, né? Mas eu vou ter que juntar depois as duas partes para subir aí no perfil, né? Então, queridos, que a sua vida seja uma vida alinhada à provisão de Deus. Queridos, como é bom depender do Senhor. Eu vou ser sincero com vocês, eu vou até abrir o coração aqui. Eu tenho alguns problemas depois que eu aprendi algumas coisas de Deus. Algumas coisas de Deus.
Por que eu estou querendo dizer isso para vocês? Hoje eu vivo uma vida que eu não me preocupo com absolutamente nada. Hoje eu vivo uma vida onde o que vai acontecer daqui a meia hora não me preocupa. O que vai acontecer daqui a 10 minutos não me preocupa. Isso passa uma impressão para as pessoas de relaxado. E eu sofro com isso. Passa a impressão para as pessoas que eu não estou nem aí para nada, não. Eu tenho meus projetos, eu tenho os meus sonhos, eu tenho meus planos de vida, mas tudo isso eu submeto ao senhorio de Cristo. Hoje eu entendo que a minha vida é completamente dependente de Cristo. Então, queridos, eu não consigo me preocupar com o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Não me interessa. Os 10 minutos à frente da minha vida está nas mãos de Deus. Eu não me preocupo. Eu vou terminar a live daqui a pouco, já vamos orar agora. E não, eu tenho planos para o que eu vou fazer hoje. Eu tenho visita para fazer, eu tenho pessoas para aconselhar, hoje eu tenho uma agenda cheia. Mas como isso vai acontecer, se isso vai acontecer, não cabe a mim. Não cabe a mim. Então isso me causa alguns problemas. Mas eu decidi viver assim, completamente na dependência do Senhor. Por isso que alguma coisa hoje para me preocupar, me tirar do sério, me deixar nervoso, eu sou muito calmo, vocês já sabem disso. Quem me vê pregar na igreja, quem me vê aqui no próprio devocional e tudo, já sabe que eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Isso por um lado é bom, isso por outro lado não é bom. Como tudo na vida tem o seu ônus e os seus bônus. Então eu tenho que saber administrar esse meu jeito de ser, né? Foi só um desabafo, viu, gente? Tá bom? Vamos orar, queridos. Vamos orar para que Deus possa abençoar o nosso dia e a gente finalizar esse devocional que acabou caindo aí, né, sem querer, e a gente vai sair daqui extremamente abençoado para viver esse grande dia que o Senhor nos preparou. Amém? Vamos orar, Pai? É no nome de Jesus que nós continuamos na Tua presença. É no nome de Jesus que nós estamos aqui, porque tudo é por Ele, para Ele, e tudo é com Ele. Por isso te louvamos nesta manhã, Senhor. Agradecidos por esse novo dia. Agradecidos por o Senhor nos acordar e nos trazer aqui diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra. E o nosso maior desejo é sim alinhar a nossa vida aos Teus planos. Alinhar a nossa vida à Tua provisão, aos recursos e tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso, Pai, te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos porque uma palavra como essa nos traz de volta à realidade, ao trilho da vida e nos faz continuar seguros, caminhando na direção que o Senhor nos propôs, na jornada da vida que o Senhor nos entregou. Por isso, Pai, eu te peço, nos ajuda verdadeiramente, Senhor, a confiar na Sua soberania. Nos ajuda a confiar no Teu poder. Nos ajuda a confiar naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a viver plenamente a Tua soberania, os Teus propósitos, os Teus planos para a nossa vida. Nos ajuda a nos libertar da ansiedade, que é verdade, às vezes nos preocupamos demais com o futuro. Às vezes não enxergamos saída das circunstâncias atuais. Às vezes não enxergamos soluções, mas precisamos entender que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou. E o Senhor está no controle da minha vida, da minha casa, da minha família. Por isso descansamos no Senhor. Tira de nós toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação e nos enche de fé, uma fé inabalável.
Pai, nos dê a sabedoria, o discernimento para redefinir as nossas prioridades. Que a nossa maior prioridade seja buscar o Teu reino, estabelecer a vontade do céu aqui na terra. Que a nossa vontade não apareça, mas que a Tua prevaleça. Nos ajuda a redefinir todas as nossas prioridades e que o Senhor ocupe o topo dessa lista de prioridades em nossas vidas. Por isso desejamos estar sempre de manhã te buscando, te glorificando, orando, estando no Senhor. Por isso, Pai, nos ajuda, dando sabedoria, dando discernimento, graça, força, para que a gente possa redefinir as nossas prioridades. E nos dê a coragem, Pai, de viver um dia de cada vez, sabendo que esse dia, chamado hoje, é onde a nossa vida acontece. Por isso que venhamos a olhar para esse dia hoje como um dia que o Senhor preparou com muito amor, misericórdia, para que possamos viver plenamente no centro da sua vontade. Por isso, Pai, nos ajuda a viver um dia de cada vez, sem olhar para trás, porque o que passou, passou. O que já foi, venhamos a nos esquecer e não nos lembrarmos mais. O que virá, temos a garantia que é aquilo que o Senhor planejou como futuro para nós. Então que venhamos a viver o hoje, descansando na sua soberania, na sua fidelidade, no seu amor e viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Obrigado, Pai, obrigado pela Tua palavra. Pai, em nome de Jesus eu te peço por aqueles que estão online comigo agora. Visita de forma individual, singular, plena, profunda cada vida. O Senhor conhece os desejos de cada um deles. O Senhor sonda o coração de cada um deles. O Senhor sabe do que eles precisam. O Senhor sabe das soluções que eles precisam. Por isso, Pai, estende a Tua boa mão e toca cada vida, cada casa, cada família, os filhos, os negócios, que eles sejam visitados pelo Teu poder e pelo Teu Espírito Santo. Restaura, Senhor, na vida deles o que precisa ser restaurado. Transforma o que precisa ser transformado e que eles possam viver plenamente na Tua presença. Pai, lança fora todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, tudo aquilo que não provém do Senhor, seja queimado pelo fogo da Tua glória, e que eles possam ser cheios da Tua paz, essa paz que excede todo entendimento, e que eles possam viver plenamente na Tua presença. Pai, não peço só por eles, mas por aqueles que assistirão essa live depois, que eles possam ser extremamente abençoados, cheios da Tua graça, do Teu favor, cheio daquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que essa palavra os visite como visitou nós aqui. Que essa presença real, viva, esteja com eles também. E que eles sejam abençoados pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, por esta manhã. Que possamos viver o dia de hoje intensamente, deixando o passado de lado, o futuro de lado e vivendo num lugar chamado hoje e agora. E que esse dia seja o melhor dia da nossa vida. Obrigado, Pai. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus os abençoe. Que esta palavra seja uma palavra de vida para o coração de vocês. Tá bom? Que seja uma palavra de renovo, de ânimo. Que Deus possa verdadeiramente tocar em você com esta palavra. Que Deus possa te restaurar, te transformar e fazer a sua vida estar alinhada à provisão de Deus, à vontade de Deus e tudo aquilo que Deus tem para você. Entenda que os melhores dias da sua vida estão à sua frente e você viverá tudo aquilo que Deus tem para você. Amém?